cordeirinhas. Cordeirinhos e cordeirinhas. Cordeirinhos e cordeirinhas. Vamos para mais um vídeo aqui dirigindo. Hoje vamos pegar um pouco de BR, tá? Olhar atento no retrovisor, não vê ninguém. Vou reduzir aqui a marcha, colocar uma quarta, tava numa quinta. Só pra passar desse carro aqui e ganhar um pouco mais de vantagem agora na hora de acessar a BR. A BR não, né? A BR 104, não, a PE 095 primeiro. Olho primeiro nesse lado. Eu sei que dizem que tem que olhar para a direita, mas aqui é a primeira linha, né? Que a primeira via que cruza comigo. Aqui eu tenho que estar muito atento, ó. Porque esse carro, essa Hilux, essa W4, ela vai entrar aqui, ó. Então isso me complica um pouco. Vamos aqui agora, viu? Vai que dá. O Fiatzinho não deu seta, mas como ele já estava um pouquinho para a esquerda, eu já deduzi que ele fosse fazer a conversão. Dessa vez eu tô com um suporte aqui de cabeça, porque a ideia é tentar mostrar o mais realista possível a minha visão, né? A câmera tá um pouco acima dos meus olhos, então talvez só esteja diferente aí a visão dos retrovisores. Não sei como é que vai estar, mas é isso. Vamos nessa. Vou tentar gravar aí o máximo possível. Não sei nem quanto a bateria do celular vai aguentar, mas seguimos. Sinal verde abriu. Eu sempre olho pro carro após o que está imediatamente à minha frente, quando ele está saindo. Muitas vezes dá pra ver ali pelo vidro. Aí eu já deixo o carro ali em meia embreagem para poder dar a partida. Mantém aqui a distância de segurança, né? Principalmente porque aqui tem entradas, ó. O carro já entrou, então às vezes o carro reduz. Vi que veio uma moto no retrovisor. Vamos posicionar um pouco mais à direita, porque se ele quiser aí cometer sua infraçãozinha, passar para ganhar vantagem, fica à vontade, é critério dele. Tô aqui para aprender, não para julgar. E assim, apesar do risco, em alguns momentos como esse, não tô dizendo que você tem que fazer isso, mas às vezes é mais conveniente para o motociclista do que estar entre carros, carretas, caminhões. Isso acaba se tornando mais perigoso para o trânsito como um todo. E a moto dele é de média cilindrada ali, de baixa média. Pronto, aqui eu sigo. Aqui eu tô numa quinta marcha já, tá? Porque as marchas desse carro são bem curtinhas. As gears 60, tranquilo. Não tenho pra que ter pressa, ó. Não tem carro perto, próximo a mim. E eu sei que eu vou ter que esperar esse aqui, os dois fazerem a conversão. Não preciso estar esticando ali, forçando o motor. Não vai adiantar de nada. Aqui eu vejo que não chegou ninguém. Vi. Aqui eu olhei com o canto do olho, mas eu vi que o único caminhão que vinha, ele ia entrar à direita na P95. Então eu poderia acessar a via. Aqui eu já começo a olhar para a esquerda para ver se vem alguma coisa. Olhar para a direita também, porque se ficar dois carros aqui em paralelo, ali na frente se torna complicado. Porque de quem é a preferência aqui? Quem é que fica? Aqui eu olho pro retrovisor e dou uma entortadazinha de pescoço também. Aqui infelizmente eu vou ter que entrar desse lado, porque eu já vou fazer esse retorno. Aí eu obriguei o motorista de trás a reduzir um pouquinho mais, paciência, né? O trânsito é pra todos. Aqui eu reduzi, tô numa quarta, terceira. Vou acelerando aqui, olhando no retrovisor. Olho também no canto do pescoço pra ver se não tem nenhum ponto cego. Vi que a barra tá limpa. Acesso à via. E sigo. Não tem nenhum carro próximo a mim, ó. Eu não preciso necessariamente ir pra faixa da direita.
às vezes eu prefiro estar na da esquerda, mesmo que eu esteja um pouco mais lento, pelo simples fato da condição de pavimentação dela ser melhor. Como a da direita é costume, veículos mais pesados e lentos como caminhões, ônibus, carretas estarem transitando sobre ela, o pavimento tende a degradar mais, então a faixa da esquerda costuma ser mais segura, digamos assim. Faz sentido isso? Faz e não faz, né? Porque o correto seria que as vias, todas as faixas estivessem seguras e adequadas. Mas precisamos aí de melhorar nossa política para poder alcançar um estado como esse. E aqui eu sigo 90, sossegado. O giro do carro já está quase em 4.000 rotações por minuto. Aí seguimos. Olho sempre no retrovisor, não tem nada. Sempre atento também aos veículos da frente, porque às vezes eles entram de vez, principalmente quando estão perto assim de uma carreta, de um caminhão que eles querem passar. Muitos deles acabam não se atentando a olhar os retrovisores. Eu consigo ir tranquilo. Cara, dirigir é gostoso, não tem pra onde, é bom demais, é relaxante. Claro, né? Ninguém relaxa no engarrafamento, existem ali as exceções. Mas um trânsitozinho aqui sossegado, sem pressa, sem agonia, é muito bom. Eu gosto. Aqui é uma situação que eu já não gosto tanto, porque eu não tenho muita visão, sabe? O caminhão, o baú, ele compromete muito a visão. Aí ele veio pra direita, tá dando uma economizadazinha na seta, mas quem sou eu pra criticar? E agora? Vai voltar pra esquerda de novo? Vai voltar pra esquerda de novo. E aí, vou comprar briga com o caminhão? Vou nada. Aqui eu reduzo, tem uma lombada eletrônica, 60 km por hora. Perdão. E é isso, seguimos. 60 por hora. Vamos nessa. Está um dia bom para pilotar. Pista seca, os pneus calibrados, carro alinhado e motor disposto. Chama. Aqui eu vou passar dele por uma questão de segurança, tá? Como ele tá fazendo zigue-zague, eu não gosto de estar atrás ou próximo de veículos assim. Até ultrapassei com certo receio, vai que ele não estivesse me vendo e quisesse me com tudo. Aqui eu ligo o alerta, ó, porque eu vi que os pedestres iniciaram a travessia. Então agora eu desligo o alerta e sigo. Nessas partes tem faixa de pedestre, sempre olho para os outros lados. Então mesmo esse carro, esse veículo tendo ofuscado um pouco a minha visão, deu pra perceber que existiam ali pedestres fazendo a travessia. Então a gente já reduz. Aí agora ele deu uma garoteada, né? Não sei se é algum veículo que tá na frente dele, ou ele quer fazer a curva 20 por hora. Não sei o que se passa. Eu acho que é problema mesmo. Isso aqui dá pra fazer a 60 tranquilamente. Mas cada um é cada um, cada lugar é um lugar, já dizia alguém numa música.
Aqui eu já começo a olhar pra esquerda também, ó. Ó, tive que olhar pra cá porque uma bicicleta tá na contramão. Eu vi que vi um carrinho branco ali. Então aquele ali é o carro que eu tenho que prestar atenção. Vim aqui no retrovisor, estiquei o pescoço. Pronto. Entrei aqui na primeira faixa. O caminhão, doidão, tá aqui na minha cola. Não sei se tá dando pra ver pelo retrovisor. Então vou acelerar como se não houvesse amanhã. Já tô na quinta. Corre, 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 corre. Aqui eu vou vir pra esquerda pra sair da traseira desse mosca morta. Pode ser que ele esteja com carro pesado, né? Mas pela suspensão ali, a altura do pneu, a carroceria não tá não. Acho que ele só tá dando uma enrolada. Ou às vezes consultando o GPS, é uma pessoa de fora. Isso acontece bastante também. Aqui eu tô na quarta. Ali tenho mais uma lombada. Terceira. O carro entrou no distrito. Olhei aqui de canto, não vi nada. Então, quarta marcha. Aquele caminhão vai me travar. Acho que eu vou voltar para a esquerda. Seta para a esquerda. Conferir aqui, ó. Já venho. Mais uma lombada. Fiscalização eletrônica de velocidade para garantir a segurança das vias. Seria cômico se não tivesse tanto buraco. Seria cômico se não tivesse todo esse mato aqui que pode acabar impedindo a visualização de um animal na pista. Sempre tem aí animais atropelados, o que é ruim para os animais e para os condutores. Oferece ali um risco grave de acidente. Ó, o estado da pavimentação todo ondulado, todo cheio de buraco. Mas a menos de 500 metros tem uma lombada para garantir a segurança. Obrigado, Brasil. Enquanto não tiver ordem, não vai ter progresso. Seguimos. Irregularidade na pista. O condutor brasileiro, ele depende da sorte. Sorte de não atravessar um animal, sorte de não cair em um buraco. E essa condução à noite ela é bem mais perigosa, porque sua visão está muito limitada. Aqui eu já tiro o pé do acelerador, ó, porque eu vi que tem uma lombada. Ó, eu já vou ter que frear. Não adianta eu ir para outra via, porque aquele caminhão ali tá muito lento. Aí eu olho sempre no retrovisor. Será que não tem nenhuma carreta desgovernada na minha caça que não viu a lombada e não vai dar tempo de frear? Porque aí, se for o caso, eu já desvio, pego pelos matos, faço qualquer coisa. Nunca fiz isso, graças a Deus, tá? Não vão pensar que eu sou desses desesperados que quiser fazer essas loucuras, mas é sempre bom. Muitas vezes só é preciso um deslize, um vacilo, um erro, uma falta de atenção. Às vezes não é nem erro, né? Porque é um erro do outro condutor. Mas no trânsito existem três pessoas: os que estão com a razão, os que estão sem a razão e os que estão ilesos. Sempre queira estar ileso. É melhor do que qualquer outra coisa. Aqui uma quinta marcha. Tranquilo. Outra olhada no retrovisor. Ninguém. Motozinha ultrapassando ali, sossegado, com a sua feirinha. É um entregador, né? Parece, não sei. Aqui dá pra acelerar. Lá na frente tem uma lombada de 100 km por hora, que as pessoas geralmente reduzem para 60. Não entendo. Não sei como é que pode um negócio desses, mas fazer o que, né? Passar por cima eu não vou. Tem um carro ali na minha traseira. Provavelmente é um Cobalt, Onix, não sei. Ó, 100 por hora, né? Eu tô a 90 e pouco. Esses aí até que não reduziram muito não. Obrigado.
olho o retrovisor. Se o carro que tá lá atrás ele se aproximar um pouco mais de mim, ou de farol, aí eu já libero o espaço para ele aqui na faixa da esquerda. Veja, segurança em primeiro lugar, por isso as bases eletrônicas. Mas aqui tem uma depressão que é um risco gigante para todos os veículos. Ó, vê, um carro que tiver ali com a suspensão comprometida ou alguma coisa nesse sentido, vai estar em maus lençóis. E essa depressão é antiga, tá? Antiguíssima. Aqui, ó, 105 por hora. O limite da via aqui já cai pra 100. Parece que meu carro já obedeceu. Não tô pisando tudo, tá? Obviamente. Talvez não tão óbvio, né? Mas não precisa. Se eu quisesse andar um pouco mais rápido, precisasse, por conta do aclive, eu precisaria colocar uma quarta aqui no carro. Deixa eu ligar o rádio. Não desligue o rádio, escute a minha voz. Aqui também tem uma de 110. Estou te ligando, amor, nesse momento. Aqui eu tenho que olhar para velocidade, para o odômetro, para velocidade, na verdade, velocímetro, e também para os veículos, porque muitas vezes eles reduzem muito. Então, se você olhar só para a velocidade, você termina provocando um sinistro. Era só uma brincadeira, era só uma aventura, de repente virou um vício. Aqui eu não gosto dessa situação porque eu tenho pouquíssima visão. Eu não vou pra direita porque a pista da direita é muito irregular. Dá uma segurada aqui, tá de boa. Tudo que posso eu luto pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso. Ó, o carro colou ali em mim, hein? Então ou eu acelero ou eu saio da frente. Vou acelerar pra ultrapassar essa carreta e esse Fox. Esse Fox fazedor de média aqui. Quando você vê essa galera, ó, carro 1.6, mas querem fazer andando devagarzinho, tá querendo fazer média de combustível. BR não é lugar pra isso, velho. BR é lugar pra segurança. Você vai ter que ultrapassar, joga uma quarta, bota o giro pra 7 se tiver que colocar, mas haja em prol sempre da segurança. Essa é a prioridade. Aí ele viu que tem um carro na cola, meu amigo, ou acelere ou sai da frente. Tá contigo. Pra você. É só uma brincadeira, é só uma aventura. De repente virou um vício. Eu vou acelerar. Já comecei acelerando na descida que eu vou ultrapassá-lo. Se ele não sair da frente, eu vou ultrapassar pela direita. E é isso. Retrovisor, já saiu do retrovisor. Pra parar de pensar na gente, mas na hora que dá vontade não tem. Essa obra tá ficando muito legal. Quero até ver o que vai ser. Aqui, ó, eu já tiro o pé do acelerador daqui, dou uma aliviada. O carinha com o braço pra fora ali no Classic, ó. Aí mais atento, mais educado e correto, né? Até porque não dá passagem é infração.
Obrigado, amigo, que tava com o braço pra fora. E estamos chegando já a São Caetano. Ali o posto da PRF à frente. Essa música é muito boa. Churrascaria, dizem que a comida aí é boa, nunca comi não. Se for pra ter você comigo e pensando nele, e comigo e sonhar com ele. Essa música é demais. Não chorar de dor. Qualquer coisa você pula o ouvido aí 30 segundos. Mas essa música é fenomenal. Seu nosso amor. Isso é Leonardo, eu acho. Decida entre ele e eu. Você com outro, fazendo amor e o pensamento em mim. Do mesmo jeito faz comigo assim. Tô sem voz. Garganta tá mal nesse frio. Saber que um outro também já provou. Eu também só fiz acordar, organizar algumas coisas, comer uma besteira e dirigir. Minha viagem não é tão longa, é uma viagem de 1 hora mais ou menos. Então, tranquilo demais. Ele também. Passo horas em frente ao espelho, em pensamento eu acabo tudo. Mas quando me abraça, toda a raiva passa. Então fico morto. Aqui, ó, nesses trechos urbanos é maciota. É se atentar porque tem muitos pedestres. Infelizmente, graças à competência dos nossos políticos e graças principalmente às nossas escolhas na hora de votar, que nós somos os maiores culpados, de fato, as pessoas conseguem aprovar projetos que não têm passarelas. Às vezes tem poucos viadutos e isso compromete toda a mobilidade ali urbana e a segurança de todos. Porque, por exemplo, como é que em uma cidade, uma BR com uma alta movimentação, como é o caso dessa que eu estou, ela atravessa toda uma cidade e em nenhum momento há uma passarela? Entende? E assim, eu só costumo parar quando os outros veículos estão somente atrás de mim ou quando só tem eu na via. E mesmo assim, quando tem um veículo atrás de mim, eu tenho receio, porque às vezes ele tenta desviar para ultrapassar quando vê a pessoa reduzindo a velocidade e o pedestre não se atenta a isso. E acaba ocasionando aí cenas tristes, como a pessoa consegue visualizar pela internet. Aqui, senta para a direita. Dou uma entronchada de pescoço para visualizar. E aqui eu venho. Mas tem que me atentar a esses veículos aí, ó. Será que eles estão respeitando o espaço, a distância? Será que esse tanga vai querer invadir? Não invada, tá? Obrigado por fazer o certo. São Caetano. Senta pra direita. Confere se o caminhão não veio. Aqui, ó, um buraco. Agora que eu percebi que tá um pouquinho poeirado, ó. Perdão, dá uma olhadinha aqui. Não sei nem como é que ficou no vídeo, mas é assim mesmo. Nada é perfeito. A perfeição é uma utopia. Outra vez encontrou em meus braços força pra sobreviver. Carro ali se aproximando, mas aqui eu não consigo ultrapassar de forma alguma.
Além da linha ser contínua, eu não tenho visão. Ó, já vem carro ali, ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver pelo celular, mas eu sempre dou uma tranchadinha de pescoço. Eu tô no quarto aqui, ó, vou analisando. Tem uma fila, na verdade, né? Minha vida. Ó, alerta ligado. Será que é um enterro? Não sei. Fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Que a fila é enorme, né? Enorme, enorme. Hoje eu sou uma andorinha que chegou nisso. É impossível ultrapassar. Talvez não. Até lá na descida já tem carro. Aqui estão quebrando rocha para duplicação dessa BR. Acho que essa é a BR 423. Esqueci. Quando passar por uma plaquinha eu vejo. Aqui eu vou dar uma terceira para realizar essa ultrapassagem aqui mais segura, ó. Não vou apertar lá a moto, entendeu? Então bota uma terceira aqui e é isso. O motor de carro foi feito para isso. É melhor não ter dó de um motor e garantir a segurança de uma pessoa, de um ser vivo, do que o contrário. Aí tem gente que vai lá na quarta acelerando devagarinho. Aí não dá tempo, o motociclista acha que não vai dar tempo, bota pro acostamento. O acostamento tem um buraco, o cara caiu, morreu. A culpa é de quem? A culpa é sua. Não diretamente, né? Você não matou ele, não quis matá-lo, mas suas ações, a sua forma de pensar e de agir ocasionou isso, entendeu? É complicado, trânsito é complicado. É uma guerra. Eu enxergo o trânsito como um campo de batalha. Não que você esteja duelando contra outras pessoas, mas seu instinto de sobrevivência tem que ser o máximo. Seus inimigos são imprudência, negligência e imperícia. Esses são seus inimigos aqui. Todos os condutores e pedestres e usuários são seus aliados. Então você tem que sempre agir em prol deles. Aqui, ó, se eu ver uma brechinha eu passo. Quer nem conversa. Logo vai morrer. Essa música é dolorida. Sem mim não tem mais uma noite. Pra afagar o quê? Pra afagar os seus cabelos. Eita, deu saudade do cabelo. Aqui é quarta. Já começa a acelerar de agora, ó. Porque quando o carro passar, eu já tô bem perto. Não vou. Vou nada. Viu lá o farolzinho? Não vou. É 1.0 aspirado. Não adianta. Aqui eu vi que a moto queria passar pelo retrovisor. É que eu só mexi o olho, eu não mexi a cabeça. Aí eu já vim um pouquinho mais pra direita, porque pra moto é mais fácil. Em baixas velocidades o torque da moto, a aceleração dela é muito melhor. Conhecer o carro por ser mais pesado demanda e mais esforço para poder movimentar essa energia toda. Aqui não dá, tem um carro. Depois desse carro eu vou. Agora, viu? Agora, viu? Aqui dá. Sossegado. Quarta. Só mudo. Pois é. Agora dá. Não precisou de uma terceira porque dessa vez a moto vinha mais longe. E também aqui era menos subido. O aclive era menor. Aqui é quinta. Quinta do amor. E acelerar. Ó. Os buracos, meu Deus. Isso aí tem 15 centímetros de profundidade no buraco desse. Você cair, ó, for com um pneu perfil baixo, se estiver descalibrado, certeza ela vai ter que acionar o seguro. Manda o reboque, manda o guincho. Deixa
eu baixar um pouquinho o volume, né? Pra não atrapalhar tanto. Eu gosto dessa vista aqui, ó. Eu acho ela bonita. Você consegue visualizar bem o horizonte. Desesperada você vai estar. Em teus sonhos vai sentir mexer. Coração batendo forte. Aqui é uma reta boa, eu tenho visualização. Apesar de pequenas ondulações e diferenças de pavimento, você consegue dirigir com mais tranquilidade. Nessas situações, ó, que você está um pouco mais rápido, sempre se atente à taxa de rapidez com que você se aproxima do veículo da frente. Porque às vezes você tem a impressão que ele está numa velocidade parecida com a sua e não está, ele está a 80, você está a 120. Então, você acha que você reduz fácil, mas você não reduz tão fácil. Esses 40 km excedentes, devido à velocidade, a distância para você reduzir é muito maior. Então você tem que se atentar a isso, para não se confiar demais nos freios e ocasionar um sinistro. Aqui é uma situação perigosa, porque ó, tem mata ali, ó, que tapa a visão do outro motorista. Então isso é péssimo. Aqui eu já tô com o pé aliviado já. Eu poderia ter continuado acelerando e ultrapassar nesse intervalo aqui, ó. Mas uma ultrapassagem a 120 por hora, 130, ela é muito arriscada, sabe? Muito arriscada mesmo. Quando você ultrapassa que tem muito chão livre, aí é mais tranquilo, que você consegue fazer a ultrapassagem mais suave. Então isso não interfere, né? Mas quando você tem que ir e voltar, eu não vejo necessidade de correr esse risco. Prefiro manter aqui tranquilo, ó. Só dei uma aliviada no pé. O outro carro lá também não tá tão devagar. Então, e aqui eu tô numa distância de segurança boa. Eu não preciso estar colado. Naturalmente isso vai acontecer, né? Mas não precisa acelerar e me desesperar para isso. A minha voz está comprometida hoje e eu já tô começando a corizar, ó. Perdão, gente, perdão. Não contava com minha astúcia. Aqui eu vou ver. Daria, mas eu preferi não. Não tem nenhum veículo atrás para me imprensar aqui. Tinha pra que ter essa pressa. Agora, ó, eu ultrapasso com um pouco mais de tranquilidade e segurança. Perfeito. Pronto. E aqui eu sigo. De vez em quando eu olho para as laterais para dar aquela alongada no pescoço, dou uma rotacionada na cabeça, entende? Pra aliviar ali um pouco as tensões, né, que ocasionalmente ocorrem quando você está muito tempo em uma posição. Por hora, já me aproximando de Cachoeirinha. Boa, vem não, dá farol alto pra esse estanga. Você não gosta? Mas como da primeira vez. Vamos lá agora, né? Aqui acho que eu vejo ultrapassagem. Mantém a distância. Ó, eu vou começar a acelerar antes. Já comecei de agora. Que aí, ó,
ficaria melhor. Teria dado tempo de ultrapassar, mas vale a mesma regra de instante. Era ultrapassagem um pouco mais arriscada, porque a gente tá rápido. Não vejo a necessidade. Mas qual é a ideia? Eu acelerar antes, porque quando o último carro do comboio passou, eu não estou mais na velocidade do carro, eu já estou mais rápido. Então isso faz com que minha ultrapassagem seja mais rápida, consequentemente mais segura. Não vou apertar esse motociclista, eu não gosto de fazer isso, porque isso causa insegurança, sabe? Causa aquele sentimento de medo. Tem motociclista que é um pouco mais imperido, se assusta, se atrapalha. Por que eu vou proporcionar isso? Se eu não puder proporcionar um trânsito melhor nem sair de casa, ou andar de carona, ou de BlaBlaCar, ou de ônibus. A gente tem que ser responsável. Concordo. Não sou o melhor exemplo de responsabilidade, porque eu não sigo exatamente todas as normas, as leis. Isso aí é um fato. Você deve ter percebido aqui acompanhado. Mas é o que eu acredito ser o mais seguro para aquele momento. Vou dar um exemplo. Vamos conversar. Eu vi uma notícia, tá? Passou na televisão. Não assisto televisão, mas eu vi o corte no Facebook. Um pai estava passeando com 3 filhos, 3 crianças, todos com menos de 10 anos. E aí uma dupla de moto foi assaltá-los. Esse pai, ele era CAC e estava com sua arma. Ele então reagiu e atirou nos 2 meliantes. Finalizou os 2 CPFs. Resultado: o cara foi detido. Não sei se é detido ou preso, não sei o termo jurídico, me desculpe, mas eu sei que ele vai responder por porte ilegal de arma, porque por ser CAC, a legislação atual, eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto de 2025, ela diz que o CAC ele só pode portar a sua arma no deslocamento para o estande e desmuniciada. Agora vem a parte boa. Esses 2 caras que eles mataram, eles foram os mesmos, viu, que mataram um delegado. Eles foram assaltar um delegado. Quando perceberam que ele estava armado, pá, fogo no cara. Mataram ele. Ah, então eles mataram porque o cara estava armado também. Negativo. Mataram um ciclista. Foram roubar o ciclista, mataram também outro latrocínio. O delegado, eu não sei nem se chegou a ser latrocínio, porque eu não sei se eles roubaram. Na notícia não deixa isso claro. Ou seja, eram 2 assassinos, sangue frio, nem aí pra nada. O CAC foi lá, matou eles. Pá. Pra defender sua família e a si próprio, né? Respondeu. Então, na notícia até o jornalista fala: ele não estava cumprindo a lei. Fato. Agora eu lhe pergunto: foi melhor ou pior pra ele? A pessoa nunca sabe, né? Mas provavelmente, se ele tivesse cumprindo a lei, hoje 3 crianças eram órfãs. Eu acho que é órfãs. 3 crianças eram órfãs. 2 assassinos continuariam livres, porque o Estado falhou em capturar esses 2 meliantes. Faltou energia na investigação, porque isso demanda energia, dinheiro, tempo. É diferente de um radar que você implanta ali e ele fica só coletando e arrecadando para o Estado. Então faltou esse... E olhe que o delegado pertence ao Estado. Veja, o cara só se salvou porque não estava cumprindo a lei. Então para ele foi melhor ter cumprido não ter cumprido a lei, ou ele deveria ter cumprido a lei? Para mim a resposta está clara. Cada um aí fica com a sua interpretação, porque eu sei que tem pessoas que vão interpretar diferente. Vai ter gente que vai dizer: não, se ele não tivesse com a arma, a galera só tinha levado o que queria para tomar uma cervejinha, alguma coisa, porque não tinha dinheiro. E é isso. Aí é cada um. Eu mesmo hoje, graças a Deus até agora, viajei tranquila. As coisas que eu mais tenho receio é quando tem veículos pesados.
Então eu ultrapasso mesmo, faixa duplicada, faixa contínua. Não fico entre duas carretas, só até eu conseguir ter uma brecha para ultrapassar. Eu só não ultrapasso pelo acostamento, porque aí é muito arriscado. Primeiro, você não tem visão. Segundo, pode acontecer qualquer coisa e o veículo da frente querer colocar no acostamento, porque ele vai imaginar que o acostamento tá livre. Ó, vira o tamanho do buraco que eu tô tendo que desviar. A carreta fez o mesmo, quase que nós juntas as tintas aqui, ó, por causa de um vacilo do Estado. Vacilo não, isso deveria ser crime. Ave Maria do céu. E é isso. Isso é o que eu tinha pra comentar sobre a lei. Agora vamos seguir aqui, né? Aí eu tava dirigindo meio no automático, tá? Agora eu vou prestar mais atenção pra ver agora pra ultrapassar esse Fox. Motorista, todo motorista tem essa habilidade. Ele consegue, às vezes, ele tá dirigindo, às vezes ele começa a parar pra pensar na vida, mas a condução dele continua perfeita. Só que ele nem percebe. Não lembra dos movimentos, da velocidade, nada. Vai no automático. Ultrapassagem realizada, 100 por hora. Eu vou pausar essa música, tá? Vou tirar porque pra mim aqui ela tá bem baixinha, mas às vezes no vídeo, né, atrapalha um pouco. Ó, aqui é... Poxa, isso aqui deveria... É crime, eu acho, né? Mas deveria ter fiscalização. Tem 50 animais aqui, ó. Tem 50 animais e só um cara tomando conta deles. Se esses animais se espantarem com alguma coisa, e aí? E aí, dois invadir a pista, como é que esse cara vai atalhar? Atalhar, digamos assim, é ser uma barreira ali que vai direcioná-los para outro lugar. Não consegue. Imagina um carro bater um animal desse, de suas aí 30 arrobas. Oxi, é caixa em vela preta, meu amigo. Eu vou pra esquerda, não tô fazendo ultrapassagem não. Eu tô mantendo a maior distância possível de algo que me oferece risco. É isso. Aqui sigo devagarinho. Tô chegando ao meu destino. Cara, esse suporte pra cabeça incomoda. Eu acho que eu deixei ele muito apertado. Já tá incomodando aqui. Pra uma viagem longa é insustentável. Ó, como eu fico. Será que dá pra me ver? Ó, óculos. Não sei se vai dar pra me ver, mas óculos suporte. Por incrível que pareça, não atrapalha a minha visão em nada. E é isso. Eu acho que se eu tivesse colocado o celular virado, seria melhor, né? Ó, tô olhando aqui, mas meu olho tá aqui, tá? Eu vi lá que o carro deu uma reduzida, eu reduzi também. Se eu tivesse virado, porque a câmera ia ficar mais próxima da linha do meu olho. Na próxima acho que eu vou fazer isso. Não havia parado pra pensar. Aqui não dá pra ultrapassar. Eu enxergo pouca distância pra fazer ultrapassagem. E a gente tá numa velocidade alta. Aqui pra eu atingir 110, 120 pra ultrapassar é muitos segundos. Ó, pra você ter noção, tá aqui a 90, né? Eu vou pisar tudo, eu tô em quinta, tá? Não vou reduzir. Pisei tudo. Tava 90, ó. Agora, quando começou a descida, que chegou em 100, vê. Eu não contei segundo, não foi? Perdão, mas contem aí. O carro não tem muito torque. 1.0 aspirado, esse é o meu primeiro carro, tá? Muito bom, inclusive, para um primeiro carro. É um Classic ano 2014. Apesar da interna dele ser uma interna bem simples, é o que explica o preço dele também ser um pouco mais barato do que outros carros do mesmo ano. É um carro que já vem com um airbag duplo, frontal, obviamente. Vem com ABS, que pra mim é um dos diferenciais. O freio ABS comparado com
com a tambor normal, não sei se é nem a tambor normal, né? Sem ser ABS. Ele é muito bom, muito preciso. Ele ajuda demais na frenagem, na parada. Em pequenas reduzidas você não sente, mas quando você precisa soltar o pé todinho, é que você percebe o quanto ele é útil. O sensor falhou, eu já troquei o sensor do ABS dele. E quando falhou, cara, nossa senhora, horrível. Tem uma vez que eu precisei frear, o pneu travou e aquela zoada e o carro não para. E por pouco no acidente. Claro, foi um cara que entrou na rua assim com tudo. Eu não estava errado, só que é aquela coisa, eu quero sempre estar ileso, não certo. Ileso pra mim é melhor que correto. E é isso. Aí eu fui fazer até a manutenção nele. E aí o cara falou, ó, o sensor do ABS é bem carinho, não sei o que. Eu tinha que fazer outras coisas também. Fiz a suspensão dianteira todinha. Aí troquei arrefecimento, que já tava na hora. Aí ele falou, ó, qualquer coisa você não botou ABS que aí dá uma barateada. Eu disse, não, o ABS é o principal pra mim. Claro que a suspensão é muito relevante. Em algumas coisas da suspensão se não trocar, o carro pode até falhar, quebrar total. Mas o ABS pra mim é muito importante. Não conduzo o carro sem o ABS. Só até fazer a manutenção, né? Se aqui no Brasil o preço de carro não fosse tão caro por conta de impostos, eu até confesso que já teria trocado. Mas não adianta. Imagina o seguinte, vamos supor que esse carro seja 30 mil reais. Aí eu quero pegar um Polo desse, um Polo Track. Um Polo de 100 mil reais. Não sei quanto é que tá o Polo Track. Aí desses 100 mil reais, 50 mil é imposto. E tem a mesma coisa de eu estar pegando 50 mil. Vamos supor que eu tivesse 100 mil reais, que eu também não tenho pra comprar esse carro, né? Se eu tivesse muito dinheiro, obviamente eu não ligaria pra imposto. Poderia ser 99% de imposto. Mas se eu tivesse muito dinheiro, eu ia querer comprar um carro bom, um carro melhor. É a mesma coisa de eu pegar 50 mil do meu bolso. Toma, Estado, pra ti. Vamos supor que desse meu seja 15 mil de imposto, né? Vamos supor que seja a metade. Vamos supor que seja a metade. Deu a diferença de 35 mil reais, sabe? É 35 mil reais que eu poderia comprar um terreno, eu poderia investir na própria dívida brasileira, no Tesouro Direto, em ações, fundos imobiliários que vão me render. Claro. Existem outros fatores, né? É 35 mil de imposto, mas também eu tô pagando 35 mil para melhorar de carro, que seria os 70 ali da diferença. O carro teria mais airbags, ou seja, mais segurança. Esse não é o turbo, mas se fosse um turbo teria mais potência. Também melhorar ali segurança em ultrapassagem e até economia, porque quando eu dirijo aqui muito rápido, o carro consome muito, entende? Quando você acelera, o carro consome mais. Então tem todos esses fatores a serem, ó, vi que o carro tava parado, freiei agora, ó, freiei de trás, veja que risco. O cara da F4000 teve que frear ali, porque senão aquela mandioca não ia virar farinha nunca. Na verdade ia virar farinha na pista, ela e os motores de tudinho. Então eu vi que esse caminhão freou, tô conversando com vocês, mas a atenção é no trânsito. Isso aqui é meu ponto crítico, digamos assim. Então eu freiei antes desse carro frear. Não preciso me guiar por esse carro, eu preciso me guiar pelo trânsito. Tava falando de quê? De carro, né? Pronto, tem todo esse custo. Aí você paga um pouco mais para ter um conforto melhor. Só que aí também tem outra questão. O custo mensal para eu manter esse carro aqui, combustível, manutenção, ele é inferior a R$1.000. Seguro, IPVA,
ele é inferior a R$1.000. Eu gasto menos de 12 mil por ano com todas as manutenções, todo IPVA e até combustível também, tá? Eu tô contando com combustível também, troca de óleo, tudo. Um carro de 100 mil provavelmente vai ser superior a isso, entende? Seguro vai para os seus 250, 300. Aí... Eita, eu deveria ter ultrapassado, ó. Minha moto ali eu não quis não. Agora, será que dá? 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 Acho que dá, hein? Dá. Poxa, que foi isso que esse carro fez? O cara ultrapassou e parou no acostamento. Galera, eu não tava vendo a pista, mas eu sei que aqui é horizontal. Eu conheço essa estrada. E aí eu vi que não tinha nada na altura, entendeu? Eu vi aqui a altura até das placas e tal. Eu vi que não vinha carro nem moto. Por isso eu realizei essa ultrapassagem. Sem conhecer a estrada eu jamais faria isso. Isso aí é um fato. Sim, eu tava falando de que mesmo? Nossa senhora, não lembro. Sim, o custo mensal, né? Custo anual. Então um carro desse é um pouco mais caro. Aí, digamos que a diferença mensal para manter um carro como esse e o outro seja de R$600. Eu vou ter um carro um pouco mais confortável se é aquilo. Mas se esses R$600 ao invés disso eu for der 2 viagens à praia, ou eu saia 6 vezes para um restaurante legal, uma morena, com um amor, com love, será que isso não vai me dar uma qualidade de vida melhor do que eu simplesmente trocar de carro? Sem contar que isso aí é no cenário bom. Se sofrer um acidente, precisar acionar o seguro que é 5%, o valor aumenta. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, sabe? Então, eu pensei sobre isso e por isso eu ainda não troquei de carro. Eu preferi melhorar minha qualidade de vida em outras coisas, como principalmente almoço. Eu moro só. Então, pra mim, às vezes é inviável almoçar. O tempo que eu gastaria para preparar todo ali o almoço seria muito ruim. Então eu prefiro almoçar fora todos os dias. Pra mim, isso é mais qualidade de vida do que estar com um carro novo. Sem contar que esses carros é tudo plástico. O meu já é puro plástico. Então eu quero sair pra quando for um soft touch. Ó, meu Deus do céu, quanto buraco. Quero pra um negócio mais legal, mais confortável, um couro, uma parada assim, sabe? Sinistra, melhor. Aí o que é que acontece? Deixa eu prestar um pouquinho da atenção aqui. Eu preferi melhorar minha qualidade de vida nessas coisas. Ah, Álvaro, por que tu não cozinha então, cara? Deixa de ser preguiçoso, cozinha, bota na geladeira e esquenta. Eu faço isso, só que eu utilizo isso nas refeições de janta e café, porque nem sempre é legal estar comendo essas comidas esquentadas. E sem contar que sair pra almoçar eu acho bom, eu acho prazeroso. Você sai, dá uma espairecida, vê o mundo. Então isso lhe ajuda ali a enfrentar os desafios diários, entende? As lutas diárias, as suas demandas diárias. Então, claro, eu não vou sair para um restaurante caro. Não vou todo dia estar num lugar ali caro, porque existe uma curva do custo-benefício. E a partir de um certo ponto você paga mais pelo ambiente, pela etiqueta, pela mesa, pela cadeira, do que pelo prato em si, sabe? Eu acredito que um almoço ali de até 30, 40 reais você já consegue comer bem por esse preço. Bem mesmo, assim, comida gostosa, quantidade satisfatória. Você consegue perfeitamente. Eu não entendi, foi nada esse cara com a mão aí levantada. Ele tá chegando o caminhão? Não sei. Hoje é dia de feira aqui. Vamos lá, saímos de Caruaru, passamos por São Caetano, Cachoeirinha, chegamos a Lajedo. Isso é nosso destino. Cara, eu quero muito entrar aqui à esquerda. Eu não gostaria de estar atrás desse caminhão para ter a visão. Então eu me posicionei um pouco mais para a direita, só para ver se tem alguma coisa naquele sentido contrário, ó. Não vem. Então eu vou entrar aqui, ó, porque eu vi lá que não tinha ninguém. Entrei, garrafas rolaram aí
pela casa. Tá tendo uma blitzinha aí, ó. Será que é meu amigo que tá parando? Não. O pessoal tá investigando, é dia de feira, controlando aí principalmente a saída da cidade. Uma reduzida. Devagar. Não tem pra que ter pressa. E é isso. Vou entrar um pouquinho aqui na cidade de Lajeado pra vocês também conhecerem um pouco da cidade, tá? Ó, entenderam alguma coisa desse trânsito? Uma moto vindo num canto, outra de outro. A bicicleta que devia estar num canto, tá num... O que foi que eu fiz aqui? Não sei. Eu dei uma do trânsito também. Fiz a mesma coisa que o trânsito tava fazendo. Baguncei foi tudo. Fluence, cara, esse carro eu acho ele muito bonito. Sério. Pessoa que conseguir pegar um desse aí que não passou na mão de um chora boy, muito bom. Agora quando eu vejo um carro assim, ó, com a lanterna queimada, eu já tenho um preconceito. Ó, carro atrasado, em cidade pequena tem muito. Carro com uma coisinha queimada ali, um enforca-gato, um negócio outro. Eu tenho muito preconceito porque se a pessoa não faz essas manutenções básicas, as importantes é que o cara não faz, economiza. Isso aí é um fato. Aqui, 7 indicadores. Esse aqui é o prédio mais alto da cidade, eu acho. Não sei se dá pra ver. Que horas são? 11 horas. Vamos ultrapassar no cruzamento. Ainda tá verde? Tem que olhar, né? Que vai que tenha fechado já esse semáforo. Os semáforos às vezes são bem curtinhos. Ó, ficou legalzinha essa casa. Só não gostei muito da cor. Eu acho que pra combinar com as pedras seria outra cor, mas gostei da reforma. Não ficou como aquelas casas caixão, né? Que se chama da arquitetura moderna. Aqui é a delegacia, passando pelo hospital. Seta pra direita. Aí tem uma moto ali, ó, querendo me ultrapassar pela direita. E ele vai, se deixar, meu patrão. Entra aí pra ver. Eu pedindo desculpa depois de você estar no chão. Mas é óbvio que eu vou evitar, né, gente? Tô brincando. Aqui a preferência é minha. Eu sigo devagarinho, sem pressa. Ó, não sei se vocês perceberam, mas lombada tem com força aqui, quebra-mola. E sinalização não tem, tá? Nem pra ser pintado, nada. É tipo assim, ó. Te vira. Ó, sai sem dar seta, sem olhar. E pessoal, é isso. Vou ficar por aqui. Esse foi mais um driving com o Álvaro, dirigindo, pegando aí alguns bizus, conhecendo um pouco do trânsito da cidade. E até mais, cheiro no coração.